Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga de fé, bom dia você que toda sexta-feira nos acompanha, assiste aí o nosso programa Palavra Amiga. Eu sou o pastor Laerte, sou pastor da primeira Igreja Quadrangular de Santa Helena, está localizada aqui na Avenida Santa Catarina, 970, esquina com a Mato Grosso, bem no coração aí do bairro São Luís. E nós estamos chegando mais uma vez, já passou uma semana, né? O tempo passa correndo demais, né? Toda vez que eu chego aqui parece que foi ontem que eu estava aqui, mas já é sexta-feira de novo e eu tenho uma palavra amiga do coração de Deus para o teu coração. Uma palavra do céu para você nessa sexta-feira. Se você quiser compartilhar essa live, enviar para algum amigo seu, compartilhar aí no seu feed, aí no seu Facebook, no seu Instagram, fique à vontade. Você pode fazê-lo e assim fazendo você com certeza será um canal de bênção para outras pessoas. Então, nós queremos hoje compartilhar mais uma vez uma palavra amiga do coração de Deus para o teu coração. E hoje a palavra que eu tenho, que Deus colocou no meu coração para mim compartilhar com você, está lá no livro de Gênesis. Eu vou achar aqui Gênesis, livro de Gênesis, o livro das origens, ou o primeiro livro da Bíblia Sagrada, aonde Deus ele faz um chamado, aonde Deus ele faz um convite para um homem chamado Abraão. Abraão. E a Bíblia diz que esse homem ouve o chamado de Deus e se torna um amigo de Deus a partir de então. E o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com você hoje, se eu fosse dar um título, e com certeza vai estar aí no título dessa live de hoje, é Chamados para a Bênção. Escute bem o que eu estou falando para você. Chamados para a Bênção. Vamos ler o texto que está aqui em Gênesis capítulo 12, do verso de número 1 a seguir, e preste muita atenção no que Deus ele deseja para o ser humano. Está escrito assim: o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, saia da sua parentela, saia da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja você uma bênção. Agora preste atenção no verso de número 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Palavra forte, né? Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aí o verso de número 4 diz assim: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã é o seguinte: nunca é tarde para você que está aí me assistindo dar ouvidos para o chamado de Deus para uma vida abençoada. Eu vou repetir para você: nunca é tarde para você, para mim, para qualquer pessoa, quando Deus chama para participar da sua bênção. Nunca é tarde. Tem gente que às vezes diz assim: eu já estou muito velho, eu não tenho mais condições de realizar nada grandioso, eu não tenho mais condições de fazer nada que impacte a minha geração. Quando Deus chama alguém, nunca é tarde. O texto diz aqui que Abraão, ele foi chamado por Deus para a bênção, para desfrutar da bênção, quando ele já tinha 75 anos. Ouça bem, Abraão já tinha 75 anos, quando ele ouviu o chamado de Deus para viver uma vida abençoada. Então nunca é tarde, nunca é tarde. Às vezes as pessoas dizem assim: já perdi todas as oportunidades que eu podia ter na minha vida. O cavalo já passou encilhado e a oportunidade passou, então para mim não tem mais jeito. Deixa eu te dizer algo, tem jeito sim. Se você está me assistindo nessa manhã ou vai me assistir mais tarde, com certeza Deus te encontrou através dessa live para dizer para você: nunca é tarde
para recomeçar uma vida abençoada com Deus. Então, por que a gente está dando o título dessa live, dessa palavra de hoje, dessa manhã de sexta, chamados para a bênção? Primeiro, a bênção, preste muita atenção, ela é uma dimensão espiritual. A bênção é uma dimensão espiritual. Preste atenção que o texto não está falando aqui sobre bênçãos, e nem eu estou falando sobre bênçãos, eu estou falando sobre bênção. A bênção é uma dimensão espiritual, e quando o ser humano ouve o chamado de Deus e se posiciona, toma uma atitude de se dirigir para esse lugar aonde Deus o está chamando, ele acessa uma dimensão espiritual chamada a bênção. E nessa dimensão espiritual chamada a bênção, todas as bênçãos que nós precisamos, todas as bênçãos que nós necessitamos começam a ser liberadas na nossa vida. É aquilo que Jesus basicamente diz, só que em outras palavras, lá em Mateus capítulo 6, verso de número 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Quando eu ouço o chamado de Deus para esse lugar, para essa dimensão chamada bênção, me posiciono, começo a dar crédito para as palavras que Deus ministra ao meu coração, e eu começo em obediência a me posicionar nisso, eu começo a acessar essa dimensão. E quando eu acesso essa dimensão no Espírito, tudo aquilo que a gente precisa começa a nos encontrar. O reino de Deus funciona assim, ó, você não precisa suar a camisa, você não precisa se matar correndo atrás de nada, você precisa apenas desenvolver uma audição espiritual para ouvir os convites que Deus faz e então se posicionar nisso para acessar essa dimensão, esse lugar chamado a bênção. E ali, tudo aquilo que você precisa, que eu preciso, que a gente necessita, começa a fluir para a nossa vida. Você está entendendo? Se você ler, por exemplo, Deuteronômio, capítulo de número 28, você vai ver esse capítulo começando da seguinte forma, que aquele que ouve Deus de forma atentamente, se vocês atentamente ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e obedecer essa voz que vai dirigir a gente para essa dimensão da bênção, o texto vai falar que muitas bênçãos virão sobre a gente e nos alcançarão. Então, quando eu entro nessa dimensão da bênção, as bênçãos que eu preciso me alcançam. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3, está escrito o seguinte, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, por estarmos unidos ou pertencermos a Cristo. Agora eu quero revelar para você o nome desse lugar chamado a bênção. É Jesus Cristo. A Bíblia, se você for estudá-la, é um convite de Deus, é um chamamento de Deus, de Gênesis Apocalipse, para que a gente se encontre, para que a gente se posicione, para que a gente vá em direção a Jesus Cristo. Nele está tudo que você e eu precisamos. Então Deus chega para Abraão e diz, Abraão, eu quero te convidar, eu quero te chamar para um lugar especial. Eu imagino o diálogo, eu gosto de entrar no texto da Bíblia, eu gosto de procurar viver aquilo. Isso é meditar, por isso que a Bíblia nos convida a meditar, entender o que estava acontecendo, qual será que foi o diálogo. Eu gosto de viajar nas histórias da Bíblia. Eu gosto de entrar nas histórias e ficar imaginando como que será que foi esse diálogo, como que foi essa fala de Deus, será que foi uma teofania, Deus aparecendo de forma corpórea para Abraão, ou ele ouvindo uma voz, ou quem sabe essa voz ecoando dentro do seu espírito, como a gente hoje costuma ouvir Deus, porque muitas vezes você não vai ouvir Deus aqui, você vai ouvir Deus aqui dentro. Aqui dentro. E aí, quando você ouve Deus aqui dentro, o Espírito vai testificar
a você, lá no teu espírito, com a palavra escrita que Deus está falando. Então Deus espera um posicionamento. Então eu imagino Deus chegando para Abraão e dizendo: Abraão, eu tenho um lugar espetacular para você. Eu tenho uma dimensão espiritual, aonde tudo que você necessita e precisa está lá. Basta você aceitar o meu convite. Deus, ele chama Abraão, e para Abraão se deslocar para esse lugar, Abraão precisava deixar algumas coisas. Abraão precisava se posicionar. Às vezes, a gente quer a dimensão da bênção. Às vezes, a gente quer que Deus nos abençoe ou que as bênçãos de Deus nos alcancem, mas a gente não quer largar certas coisas. E para mim me posicionar naquilo que Deus quer, para mim acessar essa dimensão da bênção, eu vou ter que, em alguns momentos, decidir abandonar certas coisas. Velhas práticas, pecados. O pecado é uma coisa que nos impede de nós acessarmos a bênção. A prática do pecado impede a gente de acessar essa dimensão. Eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem as suas falhas. O grande X da questão é o seguinte: a prática constante do pecado. Esse é o problema do ser humano. Pecar, todo mundo vai pecar em algum momento. Isso aí é fato. Cristão, não cristão, isso vai acontecer. Mas a grande chave é: vou permanecer, vou insistir nisso, vou afrontar Deus com a prática do pecado. Não, eu não quero mais, eu quero me arrepender, eu quero sair disso, porque eu quero acessar a dimensão da bênção. Então Deus disse para Abraão: Abraão, eu tenho um convite para você. Deus, nessa manhã, tem um convite para você, meu amigo, minha amiga. Deus te encontrou através dessa live, desse programa, para dizer para você: ei, meu amigo, minha amiga, saia desse lugar onde você está gemendo, sofrendo, e venha, dê um passo de fé em direção à bênção que eu tenho para você, em direção à dimensão da bênção que eu tenho preparado para você. E aquilo que você necessita, que você hoje está correndo atrás de forma tão desesperada, e você cada vez mais percebe que isso está mais longe de você e você já está cansado, saia desse lugar, tome uma decisão, saia do lugar da incredulidade, saia do lugar da dúvida e tome uma decisão de se aproximar de Deus, saia do lugar da desobediência e venha para Jesus, venha para o lugar da bênção. Deus quer que você desfrute uma vida plena. Isso é fato, está escrito na Bíblia. Um dos propósitos de Jesus ter vindo, ele mesmo revela: trazer vida, e vida com abundância para nós. Olha que coisa poderosa! Jesus veio do céu para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar de situações complicadas e difíceis e nos dar uma vida plena, abundante, que faz sentido, uma vida de propósito. Sabe por que tantas pessoas estão hoje correndo de um lado para o outro, não sabem o que fazer, porque não sabem qual é o propósito da sua vida, não sabem por que estão na terra, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Essas 3 perguntinhas: de onde você veio, o que você está fazendo, ou para o que você veio à Terra, para onde você está indo, a maioria das pessoas não sabem responder. E por quê? Porque não buscam conhecer as Escrituras, o que Deus tem para elas. Então Deus disse para Abraão: Abraão, vem cá, eu tenho um convite para você. Abraão estava sendo chamado por Deus. Você hoje está sendo chamado por Deus para o lugar da bênção, para uma dimensão espiritual chamada bênção, aonde tudo aquilo que a gente precisa, se a gente ali permanecer, vai ser acrescentado. Olha que coisa extraordinária! Deus quer acrescentar na nossa vida aquilo que a gente corre atrás de forma tão enlouquecida para alcançar e conquistar, e muitas vezes não consegue. Então Deus chama Abraão. E Abraão responde esse chamado de Deus. Sai daquele lugar onde ele estava, deixa algumas amizades, deixa certos lugares e caminha em direção ao lugar da bênção. E o mais interessante é que Deus diz assim: Abraão, saia daí, venha para cá, para o lugar da bênção, e eu quero, nesse lugar, derramar sobre você muitas bênçãos. Então,
Deus chama Abraão para o lugar da bênção, e ali no lugar da bênção, agora Abraão começa a desfrutar de coisas extraordinárias, poderosas, milagres, sobrenaturais. Se você ler a história, a Bíblia diz que Abraão não tinha filhos ainda, já com 75 anos, e uma das primeiras promessas que Deus faz para ele, se ele se deslocasse ao lugar da bênção, era ter filhos. Demorou, é verdade, um tempo, mas Abraão foi pai. Então não tem impossível para aquele que ouve o chamado de Deus e se movimenta em direção ao lugar da bênção. E aí Deus diz assim, ó, e eu vou abençoar você nesse lugar, nessa dimensão da bênção, para que você, Abraão, agora, seja um canal de bênçãos para outras pessoas. Então Deus chama pessoas. Se as pessoas respondem esse chamamento de Deus, elas se movem para o lugar da bênção. E ali elas são abençoadas. E ao serem abençoadas, Deus quer agora que elas abençoem outras pessoas. Esse é o intuito da gente estar aqui toda sexta-feira de manhã às 10 horas. Trazer para você uma palavra, abençoar a tua vida. Deus, há 25 anos, me chamou de um lugar de trevas, de uma vida totalmente bagunçada. Minha vida já não fazia mais sentido. Às vezes eu pensava em tirá-la. Vinha uma vozinha que falava no meu ouvido, você está na terra fazendo peso, você não serve para nada, você nasceu para sofrer, por que você não dá fim nessa sua vida desgraçada que você está levando? E muitas vezes eu pensei nisso. Mas um dia, Jesus enviou uma pessoa na minha casa. E essa pessoa, naquele dia, falou que tinha um lugar. E esse lugar era Jesus, que podia mudar minha vida. Jesus podia mudar minha vida. E eu tomei uma decisão de sair de onde eu estava, daquela vida desgraçada de vício, de pecado, e ir em direção a um lugar, a uma igreja. Ali eles pregaram a palavra para mim. Eu entendi que tinha um Deus que me amava, que tinha um propósito na minha vida, que queria mudar minha história, que tinha vida abundante para mim. Eu fiquei pensando, puxa, mas a minha vida hoje está uma bagaceira, está uma desgraça. E se Jesus tem isso para mim, então eu quero. E eu tomei uma decisão. Abandonei certas coisas, muitos lugares que eu frequentava. Amigos ficaram... Amigos eu coloco entre aspas. Pessoas com as quais eu andava, mas amigos não eram, porque eu sempre digo assim, amigo é aquele que te aproxima de Jesus, do lugar da bênção. E eu decidi me lançar para Jesus. E hoje eu tenho desfrutado muitas bênçãos de Deus na minha vida. E eu entendi que ao desfrutar das bênçãos, eu não posso ficar calado, eu não posso reter isso só para mim, eu tenho que compartilhar. Então esse é o intuito de estarmos aqui. Essa porta que foi aberta aqui pelo meu amigo Edu, aqui no jornal Correio do Lago, é uma oportunidade de eu testemunhar, de eu testificar, de eu compartilhar com você, meu amigo, minha amiga, as bênçãos que Deus tem me concedido. Porque um dia eu decidi, eu vou me movimentar para o lugar da bênção, eu não quero mais essa maldição na minha vida. Então Deus tem isso para você, Deus está te chamando hoje. Agora, você tem que responder, você tem que dizer sim para Ele, você tem que estar disposto a dar um passo de fé. E esse texto é muito rico, tem muita coisa aqui, se eu fosse ficar falando aqui, eu ficaria 2 horas conversando com você. Mas eu preciso resumir. Mas Deus diz assim para Abraão, Abraão, você vai ser uma bênção agora, tá? Porque você está vindo para o lugar da bênção, você vai ser muito abençoado e agora você vai dividir, você vai compartilhar a bênção para as outras pessoas. E eu aprendo uma coisa extraordinária na Bíblia, que quando eu compartilho as bênçãos que eu tenho, elas se multiplicam na minha vida. Isso é um princípio do reino de Deus. Quando eu compartilho aquilo que o Senhor me deu, isso se multiplica ainda mais na minha própria vida e eu posso abençoar mais pessoas. Pastor, aonde que o senhor está tirando isso? Eu tiro isso da Bíblia. É só estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Lembra daquele jovenzinho que tinha 5 pães, 2 peixinhos? Jesus queria alimentar uma multidão, o que ele fez? Ele não reteu para ele aquele pequeno lanche, ele simplesmente deu na mão dos discípulos, os discípulos deram na mão de Jesus, Jesus deu graça, devolveu para os discípulos, e os discípulos começaram agora a repartir, compartilhar aqueles 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia diz que uma multidão de mais de 5.000 homens comeram, se alimentaram, e sobrou 5.000 homens, fora crianças e mulheres, ali passava de 15.000 pessoas. Ah, pastor, o senhor acredita nessas histórias? Mas claro que eu acredito porque eu creio num Deus sobrenatural que pode todas as coisas, que não o impossível para ele é nada.
Então eu creio nisso. E interessante que nessa história sobrou 12 cestos cheios ainda. Eu fico pensando, quem que levou para casa esses 12 cestos cheios? Com certeza foi aquele menino, não sei como ele fez para levar. Mas eu tenho certeza que Jesus, sendo justo, ao ter visto que ele repartiu o que ele tinha, o pouquinho que ele tinha, mas ele repartiu, quando houve a multiplicação, sobrou. Ó, isso aqui é teu, leva para casa. Leva para casa. Então eu estou aqui para compartilhar bênçãos com você, porque eu quero que se multiplique na minha vida, para eu poder ter mais para dar. Esse é o resultado de nós nos movermos do lugar onde a gente às vezes está gemendo, sofrendo, apanhando do diabo, no lugar da maldição, para o lugar da bênção. Aí Deus diz para Abraão, Abraão, além de eu te abençoar agora nesse lugar, você agora vai ser uma bênção, as bênçãos vão se multiplicar na tua vida. Todo aquele que comprar briga com você, compra briga comigo. Então quando você, preste atenção, você decide ouvir o chamado de Deus para a bênção e você se move em direção a esse lugar, todos aqueles que quiserem brigar com você, contender com você, todos aqueles que quiserem impedir o teu avanço, eles vão ter como seus inimigos o próprio Deus. Pastor, o que é isso? Está escrito na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Ponto final. Eu aprendi uma coisa, eu não teimo com o que está escrito. Eu me submeto ao que está escrito. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, se está escrito, pronto, eu não vou teimar. Está dizendo, Deus disse assim, Abraão, você vai me ouvir? Sim, Senhor. Então vem para o lugar da bênção. Agora, no lugar da bênção, tem proteção para você. Aqueles que te amaldiçoarem, que quiserem o teu mal, que quiserem fazer mal para você, que quiserem destruir você, deixa comigo. Então, olha que coisa extraordinária. Eu fico pensando, que Deus é esse? É como diz um pastor aí que eu conheço, ele diz assim, esse Deus não é gente. De fato, não é. A mente de Deus, os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. É algo totalmente assustador. Então, ele diz assim, Abraão, ó, agora é o seguinte, você está ouvindo o meu chamado, você vai vir para o lugar da bênção, tá? Agora, no lugar da bênção, você, além de ser abençoado, você vai ter a minha proteção. Quem quiser ser teu inimigo, vai ser meu inimigo. Uau! O que é isso? Que palavra é essa? Por isso que eu não me preocupo. Quando alguém fala mal de mim, alguém fica me criticando, alguém fica me detonando, alguém quer me destruir. Senhor, está escrito. Eu estou debaixo dessa bênção. Um dia eu decidi sair da onde eu estava para ir para o lugar da bênção, então eu não estou nem aí. Ah, mas Senhor, toma conta. Deus briga com quem briga, com aqueles que saem do lugar onde estão para ir para o lugar da bênção. Isso é Bíblia, isso é Evangelho. Ah, pastor, o senhor está se achando? Não estou me achando porque eu já fui encontrado. Eu já fui encontrado por Jesus há 25 anos atrás. E eu quero compartilhar com você isso, para que você também ouça o chamado de Deus. Talvez Deus já está te chamando há muito tempo e você está aí se enrolando. Ah, eu não sei se eu vou, o que eu faço? Você saia do lugar onde você está, dá um passo de fé em direção à dimensão da bênção. É chamado para a bênção. Só que Jesus, ele disse assim uma vez, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. O que me habilita como um escolhido? É a minha disposição de obedecer o chamado. Quando Jesus me chama, porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso dizer sim ou não. Se eu digo sim e vou, pronto, eu me torno um escolhido, porque eu me desloquei para o lugar da bênção. E agora, no lugar da bênção, eu sou abençoado, com toda sorte de bênçãos. É isso que Deus quer. Então, hoje, muitos estão sendo chamados. Você, talvez, já foi chamado há muito tempo por Jesus. Você já tem um chamado de Deus há muito tempo, mas você, que está aí me assistindo, você fica teimando, você fica postergando, procrastinando. Ah, eu sou muito novo. Ai, não sei o quê. Ai, mas eu quero curtir a vida. Curtir a vida o quê? Essa vida aí que o mundo oferece é só desgraça, sofrimento, dor. Você sabe do que eu estou falando. Porque toda vez que você acha que você vai encontrar um lugar onde você vai ser feliz, você só se frustra.
Vai para uma festa, enche a cara, tá lá na maior alegria. Quando chega em casa, bota a cabeça no teu travesseiro para dormir e fica com aquele remorso. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Pastor, o que o senhor está falando? Estou falando porque eu já vivi isso. Eu ia para as festas, para as baladas, enchia a cara, fazia um monte de bagunça lá. Quando chegava em casa, achava que estava arrebentando a boca do balão, deitava a cabeça no travesseiro e começava a pensar nas pataquadas, nas fiasqueiras que eu fazia. E isso só aumentava o buraco dentro de mim. E esse buraco dentro de mim só foi sanado o dia que eu encontrei Jesus, a bênção de Deus para nós. Então, você está sendo chamado, toma uma posição. Decida romper com esse pecado, com essa vida aí do jeito que você está levando e vem para Jesus. Jesus está te chamando nessa manhã, Jesus está te chamando através dessa palavra amiga. Ele está dizendo, ô filho, vem cá, estou te chamando já faz tempo, até quando você vai ficar se enrolando nisso? Toma uma decisão, entrega a tua vida para Cristo, né? E a história vai mudar, vai mudar. Não adianta você, corre daqui, corre de lá, tenta isso, tenta aquilo. Ai, cada vez parece que está mais difícil. E vai ficar. Você tem que entender que tem uma dimensão chamada a bênção. E hoje você está sendo chamado para essa dimensão, para desfrutar das bênçãos de Deus. O que você vai fazer? Vai ficar enrolando, postergando, procrastinando? Ou você vai tomar uma decisão hoje, dizer, chega, eu vou buscar a Deus. Eu vou para esse lugar chamado a bênção, essa dimensão. Vou acessar isso no Espírito e vou desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para a minha vida. É isso que Deus tem. Quer proteção, quer cuidado? Vá para esse lugar. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família. Eu não me preocupo, não fico me estressando, que você, ai meu Deus do céu, Deus está cuidando de mim. Quer brigar comigo? Vai brigar com quem é o meu dono, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu entreguei minha vida para Ele, minha vida está nas mãos dEle, eu faço o mesmo. Tome uma decisão hoje. Amém, meu amigo, minha amiga? Você está aí me assistindo, é chamado por Deus hoje, sexta-feira, 15 de agosto, para a bênção. Mas você tem que decidir, tome uma decisão, pare de se enrolar, saia desse lugar aí de maldição e caminhe em direção à bênção de Deus. Amém? Quero orar por você, quero te abençoar nessa manhã, quero liberar sobre a tua vida aquilo que o Senhor já depositou na minha vida, porque eu quero que se multiplique. E para multiplicar eu preciso compartilhar. E é isso que eu vou fazer com você agora. Amém? Vamos orar. Pai, graças nós te damos por esse tempo, Senhor, em que passamos aqui nessa live, aqui no programa, aqui no Jornal Correio do Lar. Quero te agradecer pela vida do Edu, dos funcionários aqui, de toda a equipe também, desse jornal, Senhor, que está abrindo essa oportunidade para nós compartilharmos a tua palavra. É como eu orei antes de sair de casa. Senhor, eu quero ser um instrumento seu para alcançar vidas, para liberar bênção na vida de pessoas. Me usa de acordo com a tua vontade. Essa é a minha oração todas as vezes, Senhor. Então, agora eu estendo minhas mãos em direção a essas pessoas que estão aqui me assistindo, para abençoá-las no poder do nome de Jesus. E para declarar elas livres, libertas de tudo aquilo que prende elas, meu Deus, de ouvir o teu chamado, de atender o teu chamado, de se posicionar com relação ao seu chamado e tornarem-se uma escolhida de Deus. Pai, eu creio que essa pessoa que está me assistindo, ela foi chamada para a bênção, mas ela precisa se posicionar. E eu oro para que o Senhor Espírito Santo a fortaleça, dê a ela coragem para ela se posicionar e sair do lugar onde está e ir em direção ao lugar da bênção, para que todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam caiam sobre ela, alcancem a vida dela. Eu te abençoo no poder do nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, tenha um dia abençoado, tenha um restante de semana abençoado, sua família abençoada, seu trabalho abençoado, saúde abençoada, emoções abençoadas. Eu te abençoo desde o alto da cabeça até a planta do teu pé, no poder do nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. E se quiser compartilhar essa live, esse programa, compartilhe, deixa Deus te usar. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas por aí que através de você vão ouvir essa mensagem e vão ouvir a voz de Deus chamando elas para o lugar da bênção. Quem sabe você tem um familiar que precisa tomar uma decisão por Jesus. Envie para ele, porque eu tenho certeza que ele vai ouvir a voz de Deus chamando ele e ele vai para o lugar da bênção. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Quero deixar um convite aqui, não posso deixar de te convidar. Hoje à noite, 20 horas, sexta-feira profética, aqui na primeira quadrangular de Santa Helena,
nós estaremos no nosso terceiro elo da poderosa campanha Meu Lar, Meu Céu. Meu lar, meu céu. Deus quer manifestar o céu na sua casa. Deus quer fazer com que o seu lar seja um pedacinho do céu. Então, tome uma posição. Hoje à noite, 20 horas, você é nosso convidado. Venha participar, venha receber a oração, venha ouvir a palavra. Venha ouvir a palavra. Hoje à noite, eu quero ministrar sobre o que aconteceu na casa de Zaqueu, quando Zaqueu abriu a porta da sua casa para Jesus entrar. Sexta passada eu falei sobre algumas atitudes que Zaqueu teve e hoje eu quero falar sobre o que aconteceu na casa de Zaqueu, quando Zaqueu disse para Jesus, entre na minha casa, entra na minha casa, entra na minha casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu e mudou a história dele, vai mudar a sua, vai mudar da sua família também, com certeza. E domingo, 19h20, nós temos o nosso cultaço de celebração, só que domingo não vai ser à noite, não vai ser 19h20, vai ser às 9 da manhã que vai haver a marcha para Jesus, à noite o show do cantor Nani Azevedo, então a gente não fará o culto à noite, mas fará de manhã. Domingo agora, dia 17, depois de amanhã, 9 horas da manhã, e nós esperamos você. Você vai ser muito bem-vindo, não importa a religião, não importa qual é a crença que você professa, você é bem-vindo à nossa igreja. Primeira quadrangular de Santa Helena, Avenida Santa Catarina, 970. Estamos ali para abençoar a sua vida, tá bom? Beijo no teu coração, se cuide e que o poder de Deus, a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Valeu, gente, ó. Beijo no coração aqui, Pastor Laerte, servindo você. Um abraço, se cuide, Deus te abençoe.